paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia de devocional. Mais um encontro com o nosso amado Pai. Mais um dia em que o Senhor está presente, em que Ele nos fortalece, em que Ele nos encoraja, em que Ele nos deu um novo ânimo, uma nova vida para usufruir aquilo que Ele tem preparado para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, não temas. Hoje eu quero meditar com vocês na passagem que está em Lucas, no capítulo 1, do versículo 13 ao 18. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Zacarias estava orando e ele queria muito ter um filho. E por isso ele estava orando para ter cumprido esse desejo. Deus, ele lhe deu mais do que um filho, ele lhe deu um profeta. O anjo que aparece para Zacarias deixa bem claro quem seria o seu filho, como está escrito aqui, e os dons que ele teria. Que ele seria um homem especial e dirigido por Deus. Naquele dia, Zacarias foi designado para oferecer incenso no templo, uma grande honra nas celebrações para Deus. Ele tinha algo para oferecer ao Senhor, e talvez esse momento fosse algo único em sua vida. Normalmente, isso tinha que ser feito com muita reverência, com muito temor ao Senhor. Entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor era algo de muita responsabilidade. Mas nós vemos que ali, quando o anjo lhe aparece, apesar dele ter sido incumbido para essa tarefa tão importante por Deus, ainda assim ele não creu no anjo. Ele queria algo mais da parte de Deus do que a palavra de Deus. E o que aconteceu? Ele ficou mudo até o nascimento do seu filho João Batista. Queridos, valorize o tempo que você está vivendo e aquilo que Deus já tem te dado, pois muitos tem esse mesmo privilégio. Muitos não têm o privilégio de estar no centro da vontade de Deus. Por isso, viva com gratidão este momento que o Senhor tem te dado. Somente um ingrato não valoriza o que Deus faz. E é tão bom, tão maravilhoso sentir que as nossas orações são escutadas pelo Senhor do céu, que Ele está atento ao nosso clamor. É tão reconfortante, é tão estimulante para que nós sejamos sempre mais fiéis no ministério da oração. A oração por nós, pelos nossos familiares, e intercessão pelo próximo que necessita. Mas a oração, meus queridos, não é só pedir, é também louvar a Deus, adorar a Deus, agradecer por tudo aquilo que nós já recebemos e perdoar também a quem nos tem ofendido, aquele que tem nos magoado. E também é partilhar com Deus
toda a nossa vida. A oração é um mundo de bênçãos que nós precisamos explorar. Zacarias, o pai de João Batista, era um homem de oração, de muita oração. Não só naquele ministério que ele desempenhava lá no templo, mas também em sua casa, com sua esposa Isabel. Nós vemos como é maravilhoso orarmos juntos no lar. E ali, Deus ouviu a oração dos seus servos, e mesmo quando humanamente falando, já não era possível eles receberem uma resposta positiva, porque tanto Zacarias quanto a sua mulher Isabel já eram velhos, avançados de idade, diz a palavra do Senhor, mas o Senhor respondeu à oração deles e deu-lhes um filho. E não foi um filho qualquer, não foi um filho vulgar, mas um filho que deveria ser o precursor do Filho de Deus, que viria buscar e salvar toda a humanidade, tudo aquilo que se havia perdido. O nosso Deus é o Deus para quem não há impossíveis. Ora muito, ora perseverantemente segundo a vontade de Deus, para a sua glória e bênçãos do teu próximo, e tu serás ouvido pelo teu Pai. Pode ser até que não seja no tempo em que você quer, mas é no tempo em que Ele responderá. No tempo perfeito dele, a tua resposta virá. Tu crês nisto? Pois a palavra nos diz, tudo é possível ao que crê. O primeiro passo é crer. Depois da oração, já creia que as portas estão se abrindo para a tua vida. Aleluia. Zacarias, ele era fiel e dedicado sacerdote no templo em Jerusalém. Nós vemos que ele era um homem de fé e procurava ter uma vida justa perante Deus e também para com seu próximo. Diz a palavra do Senhor. Nós vemos que eles viviam tristes, dias tristes, porque eles não tinham filhos. E um sonho que eles tinham de realizar era terem filhos. Mas o Senhor tinha o seu plano para eles. E no tempo próprio de Deus, em resposta às orações insistentes deles, eles foram escolhidos para serem os pais de João Batista, que seria tão grande diante do Senhor, que seria algo digno, queria ser grande diante de Deus e dos homens, porque a mão de Deus estava sobre ele. Veja que coisa incrível e maravilhosa. Por vezes você ora e acha que passou tempo demais e não vai se realizar. Não! Creia! Você precisa orar e crer que Deus fará acontecer. Dos humildes e dos pobres que se entregam nas mãos do Senhor, Deus vai fazer renascer a luz, vai trazer testemunho de vitória e bênção para muitos, muitos, muitos mesmo. Nossas orações são ouvidas, sim. O Senhor contempla o teu coração, o Senhor contempla a tua vida. Por isso, meu querido, persevere em servir ao Senhor na batalha que você está enfrentando hoje, que Deus vai te enviar a resposta no momento certo. Não desista, não retroceda. Se formos fiéis, certamente alcançaremos cada uma das promessas que o Senhor fez para as nossas vidas. A oração tem hora certa para ser respondida. Não é antes nem depois do tempo de Deus. Toda vergonha, toda humilhação será removida. Toda promessa será cumprida em tua vida. E sabe por quê?
porque Deus ainda ouve e responde às orações. Aleluia! Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, não há impossível no seu agir. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista, diz a palavra do Senhor em 1 João 3, 21 e 22. Portanto, ande reto diante do Senhor. Faça aquilo que agrada a Deus e você receberá dele aquilo que você espera. E a palavra nos diz mais em João 15, 18. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Que promessa formidável! Nós temos que tomar posse das promessas. Muitas vezes nós não paramos para ler a palavra do Senhor, para ver o que o Senhor prometeu ao meu respeito, ao teu respeito. Pelo contrário, nós murmuramos, reclamamos, falamos com esse, falamos com aquele. Ouvimos a voz do nosso inimigo que nos paralisa, que nos quer fazer desistir, mas não. Na palavra de Deus há promessa a respeito da tua vida. Há extraordinário guardado para você. Depende de um posicionamento seu e a sua resposta será ouvida sim. Hoje mesmo, aproprie-se dessa notícia promissora e creia que Deus fará o impossível, o extraordinário acontecer na tua vida. Irmãos, deixemos as coisas passadas no passado. Nossa vida é muito curta para nós gastarmos com lamúrias, murmurações, reclamações, mágoas. No máximo, olhemos para o passado para nós tirar algumas lições e novamente voltar a olhar para o presente, para a frente, para o alvo. Se passássemos todas as horas do nosso dia, das nossas vidas, louvando a Deus, ainda seria pouco por tudo que Ele já fez, faz e eternamente continuará fazendo por nós. Pelo imenso amor que Ele tem pelas nossas vidas. Ele é digno de muito mais louvor, de muito mais adoração. Nos céus, meus queridos, os anjos louvam a Deus dia e noite sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor. E lembre-se, o nosso louvor a Deus começa no coração. Depois passa para os nossos lábios. E não apenas para os lábios, mas para todos os nossos membros do nosso corpo, refletindo-se em toda a nossa vida. Nós adoramos a Deus com o nosso corpo, nossas palavras, nosso testemunho, nosso agir no dia a dia, quando nós somos pessoas segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Meus queridos, é momento de adorar a Deus. É momento de nós nos achegarmos a Jesus, porque as notícias anunciam o fim, as notícias anunciam, os eventos anunciam que a volta de Jesus está próxima e nós precisamos estar o mais pertinho dele possível. Meus queridos, o Senhor é contigo. Deus escolhe quem lhe apraz, não importa qualquer circunstância. Que Deus cumpra os seus propósitos e o melhor para o seu povo é viver na dispensação da sua graça, ouvindo e discernindo a voz do Senhor.
Nunca desista, meu irmão, minha irmã, de orar por um parente, por um amigo espiritualmente estéril, porque essa pessoa poderá se tornar um filho em Cristo. Aleluia! Eu e você, quando nós nos julgamos incapazes, julgamos erradamente e não cremos que Deus tem condições de atender nosso pedido. Nós podemos ver na Bíblia que está escrito: e respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas boas novas. Ele veio anunciar para Zacarias as boas novas. E diante de todas essas circunstâncias, o anjo teve que se identificar para Zacarias devido à incredulidade de Zacarias. Tem gente que não está preparado para as boas novas de Deus, pois está distraído com a doença, está distraído com a fraqueza, está distraído com a sua incapacidade, está distraído com o seu pecado, está distraído com tantas coisas que as trevas oferecem, que não estão preparados para receber a bênção que o Senhor tem para derramar em suas vidas. Se distraem com o mundo, se distraem com tantas coisas e não estão com os olhos fitos no Senhor. Portanto, não olhe mais para as tuas incapacidades, para as tuas limitações. Olhe somente para Deus, olhe para as boas novas que estão chegando para a sua vida, para que você possa estar preparado para usufruir o extraordinário que o Senhor vai colocar em tuas mãos. Aleluia! Deus honrou Zacarias naquilo que ele pediu. Sim, mas a incredulidade dele não passou em branco e ele ficou mudo até o nascimento do seu filho. Não vibrou nem falou para todas as pessoas ao seu redor da bênção recebida. Por isso nós temos que cuidar muito, meus irmãos. Nós podemos estar diante da palavra, da promessa e não recebê-la por incredulidade e até rejeitá-la, por não crermos que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Essa passagem é um alerta para as nossas vidas. Há momentos em que dizemos sim ou não. Isso, nós estamos abrindo portas espirituais para a nossa vida. Cuidado, meu irmão, quando você recebe uma palavra que vem de Deus, cuide com a sua reação. Você pode estar tomando posse da sua bênção, ou você pode estar rejeitando esta mesma bênção. Zacarias estava no melhor momento espiritual da sua vida e mesmo assim não creu e sofreu as consequências por não confiar no seu Deus Todo-Poderoso. Quando ele saiu do templo, ele não pôde liberar palavras de bênçãos sobre as outras pessoas, como era costume daquela época, pois ele estava mudo. Podemos estar no lugar em que Deus está operando e não ouvir e nem ver nada, porque estamos distraídos ou estamos incrédulos. Isso é muito sério. Mesmo quando você estiver diante de situações impossíveis, declare: eu posso não conseguir fazer isso. Talvez eu não tenha o poder, mas o Deus do extraordinário pode e vai fazer a diferença na minha vida. Aleluia! Zacarias não pôde dar as boas novas à sua esposa, nem tampouco se alegrar com ela, pois ele estava mudo e não pôde viver toda aquela alegria possível, comemorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, por não crer nas palavras que Deus havia mandado
através do anjo. Nós podemos estar na presença de Deus e talvez estamos tão incrédulos que não recebemos o que estamos pedindo. Portanto, nós precisamos crer e saber quem Deus realmente é. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, herdeiros das suas promessas. Além da palavra de Deus, Zacarias queria mais alguma garantia de que esses acontecimentos iriam realmente acontecer. Ele quis ir além da palavra de Deus. Veja que o anjo não foi suficiente para ele não creu. Meus queridos, não há garantia além da palavra, pois a palavra de Deus não volta vazia. Você precisa crer, tomar posse em sua vida. Quando Deus te falou, é sinal que vai acontecer e você já começa a comemorar a sua vitória, porque no tempo dele, tudo vai se realizar. Não seja incrédulo, não duvide da palavra de Deus, não duvide da promessa que o Senhor tem para com a tua vida, tua família, teu ministério. Tome posse hoje, em nome de Jesus, e comece a viver um novo que Deus tem reservado para você. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.